Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez aqui juntos, para refletirmos, sobre as mensagens de Emmanuel. Então, hoje nós estamos dando continuidade ao assunto a vivência, e análise do livro Assim Vencerás, de Chico Xavier, psicografado por Chico e intuído por Emmanuel. E nós sabemos que Emmanuel sempre traz mensagens assim muito profundas, e esse livro traz mensagens assim de ensinamentos para nós. E hoje nós vamos falar sobre influências, Isso é muito bom, porque influências nós sofremos de todas as partes, de todo, como Emmanuel nos diz, de todas as partes, de todos os momentos, porque as influências vêm do pensamento. E a nossa mente é uma usina de pensamentos eternos, Então, e são não somente o nosso pensamento, mas o de milhares, Tanto encarnados quanto desencarnados também, que a gente tem que saber disso. Então, Emmanuel nos traz que todas as regiões da vida terrestre experimentam a influenciação espiritual de várias matizes. Então, ele fala influenciação espiritual. Então, quando ele não rotula, mas sim ele diz que influenciação espiritual. Então, todos nós somos espíritos, estamos encarnados, mas nós sofremos influenciação de qualquer tipo de espírito, ou seja, nós influenciamos a nós mesmos, uns com os outros. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que frequentemente nos dirigem. Então, com essa resposta dos espíritos a Allan Kardec, nós vemos a influência dos espíritos. A pergunta é influência dos espíritos. Então, eu volto a afirmar que eu chego à conclusão que somos influência de qualquer um de nós, encarnados e desencarnados. E eu, pesquisando, achei um comentário de Miramês sobre essa questão 459, Então, Miramês, no livro dele, o livro deixa eu ver aqui o comentário, na Obra Filosófica Espírita. Então, nesse livro, Obra Filosófica Espírita, ele tem um volume, no capítulo 51, o volume é o volume 9,
que ele comenta sobre outras questões, mas ele comenta sobre essa questão e eu achei interessante e eu resolvi trazer. Então, os espíritos, ele diz, né, o Miramês, os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Estamos constantemente sob a influência dos desencarnados. E, se bem analisarmos, notamos que também, sob grande influência de nossos companheiros encarnados, em todos os lados e em que nos movimentamos. Então, é o que nos diz Emmanuel, né? Emmanuel nos diz que todas as regiões da vida terrestre experimentam a influenciação espiritual. Então, o Allan Kardec faz a pergunta, tem a resposta dessa influência espiritual frequentemente que nos dirigem, e o Miramês faz essa colocação, esse comentário, onde ele diz que nós sofremos a influenciação de desencarnados, mas também dos encarnados. E aí ele completa, quando criança, há influências dos pais, dos parentes. Quando crescidos, há influência dos companheiros, dos mestres. Quando trabalhadores, há influência dos superiores e, sobretudo, as leis do país em que moramos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Então, essas influências que nós sofremos nos ajudam ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Então, cabe a nós selecionarmos essas influências, né? Cada um de nós fazermos as nossas escolhas para que tenhamos influências melhores, influências mais benéficas, influências que realmente nos ajudem no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento, tanto pessoal e principalmente no espiritual. Então, Emmanuel nos traz, busquemos o concurso das forças que materializam o bem, associando-nos a ele em todas as circunstâncias. Se nada oferecemos de útil, que podemos receber das energias que difundem na Terra o suprimento dos recursos divinos? Então, Emmanuel nos traz essa reflexão. Então, nós sofremos influências, né? Influências de toda ordem, como ele diz, em todos os matizes, mas que nós devemos procurar o bem, procurar materializar o bem, associando-nos a ele em todas as circunstâncias, porque ele diz que a utilidade é que é importante. Se não oferecemos nada de útil, claro que nós não vamos receber da espiritualidade algo útil. Então, para nós recebermos algo útil, algo benéfico, é preciso que façamos a nossa parte, façamos o nosso dever de casa, a nossa lição, para que realmente possamos ter concurso divino nos ajudando, nos orientando, né? Então, segundo Emmanuel, numa década de 50, eu ouvi essa informação numa palestra de Sueli Caldas. Então, Sueli Caldas passou a informação que na década de 50, Chico Xavier recebeu de Emmanuel uma orientação que os desencarnados eram 3 vezes mais a quantidade do que os encarnados. Então, hoje, naquela época, a nossa população hoje é muito maior, né, do que na década de 50. Então, hoje, por volta de uns 6 bilhões de pessoas no mundo, então, se são 3 vezes mais, nós teremos o quê? 18 bilhões de desencarnados.
Então, o pensamento de encarnados e desencarnados formam realmente um grande oceano de pensamentos. E, logicamente, as influências vêm através do pensamento, porque nós somos o que pensamos. O nosso pensamento são ondas eletromagnéticas, ondas que com uma frequência, como um rádio, que nós vamos sintonizar a nossa frequência de acordo com o nosso pensamento. E nós devemos sintonizar naquilo que for melhor. Por exemplo, se sintonizarmos numa rádio onde traz boas notícias, boas informações, músicas agradáveis, logicamente a nossa sintonia vai ser, o nosso resultado vai ser também agradável, bom. Se sintonizamos numa rádio que só traz desastres, claro que nós temos que estar a par do que acontece no mundo, mas não precisamos nos contaminar com esse tipo de notícia ou com esse tipo de música, né, que às vezes perturbam e desequilibram o nosso bem-estar, a nossa harmonia. A verdade é essa, que às vezes alguma sintonia desarmoniosa nos desarmonizam também. Então, nesse mar de pensamentos que todos nós estamos envolvidos, esse mar de pensamentos, por exemplo, de nós encarnados, é que forma a psicosfera do ambiente. E a população, a humanidade, forma a psicosfera do planeta. Então, se nós vibrarmos positivamente, sempre voltados para a oração, para a meditação, logicamente essa psicosfera vai ser muito mais elevada, né? Então, vai depender muito. Então, como pensamento, como frequência, nós captamos essa energia e também transmitimos. Nós captamos os pensamentos, quer de encarnados, quer desencarnados, e também transmitimos esse pensamento. Então, existe essa influência o tempo inteiro. Então, às vezes, nós, diante de uma palestra que estamos assistindo, nós estamos nos influenciando ali, recebendo aquelas influências, recebendo aquelas informações salutares, né? E quem está fazendo a palestra está influenciando quem está assistindo. Então, existe essa troca, esse vai e vem de influências. Então, quanto melhor a influência que nós recebamos, melhor para a nossa vida, para o nosso destino, para o nosso pensamento, para a nossa evolução espiritual. E, claro, que se recebemos influências mais negativas, nós vamos também ter consequências mais negativas. Então, nós somos o que pensamos. Se nós pensarmos positivamente, nós vamos ter resultados positivos. Se pensarmos negativamente, nós vamos também ter resultados negativos. Então, nos afinizamos, criamos sintonia a depender do nosso padrão mental. Então, nosso padrão mental é que vai determinar a sintonia, em que sintonia que nós vamos vibrar, em que sintonia nós vamos vivenciar todos os momentos da nossa vida. Então, toda escolha ela tem uma consequência. É como nós conhecemos, que o plantio é livre, agora a colheita é obrigatória. Então, tudo que nós fizermos vai ter uma consequência, né? É a lei de causa e efeito. Então, nós
todo pensamento que tivermos, todas as nossas escolhas vão ser compatíveis com aquilo que nós escolhemos. Então, escolhemos o bem, plantamos o bem e vamos colher o bem. Escolhemos o mal, plantamos o mal, vamos colher o mal. Nós não podemos plantar o mal e colher bem, e assim por diante. Então, as influências que recebemos e emitimos são compatíveis com as nossas escolhas. Então, a depender do que escolhermos, é a influência que nós vamos passar ou que nós vamos receber. Tanto faz ir como vir. Então, Emmanuel nos traz o seguinte: quase todo espírito se julga o mais credor das bênçãos divinas. Nós, quase todos, ou na maioria das vezes, às vezes nós requeremos da divindade algo que não até merecemos ou que não necessitamos, porque nós não recebemos nada que nós não podemos ser os necessitados. Mas, às vezes, nós exigimos mais do que nós damos à divindade, ou seja, mais do que a gente cumpre as leis divinas. Entretanto, ninguém consegue alguma coisa sem esforçar-se de algum modo. Então, é necessário o esforço. Então, é o que Emmanuel nos traz. Somente quem germina, vencendo os empecilhos do solo, obtém mais tarde o favor do fruto. Então, é preciso plantarmos o bem para colhermos o bem. Então, esse é um conselho que Emmanuel nos traz nesse livro. Então, diante de tudo isso, das influências que sofremos, das influências que são consequência dos nossos pensamentos que são consequências das nossas escolhas, e assim por diante, e nós sabemos que se plantarmos o bem, vamos colher o bem, se plantarmos o mal, vamos plantar o mal, que sofremos as influências espirituais de toda a ordem, né? Influência espiritual de desencarnados e de encarnados. Quantas vezes alguém encarnado mesmo, um companheiro, um colega, influencia a vida do outro de forma negativa e, às vezes, vai naquela onda. Quantas vezes a gente vê uma influência de vícios, né? Que, às vezes, a pessoa não tem vício nenhum, mas, às vezes, começa a conviver naquela psicosfera viciosa, onde as pessoas só usam aquilo, só enaltecem, aí termina indo pelo caminho. A mesma coisa é a maledicência. Às vezes, você convivendo com pessoas maledicentes, que falam muito mal da vida alheia, que tudo critica, que tudo põe defeito, né? E você se acostuma àquilo, você entra naquela sintonia tão negativa que você termina se contaminando com aquilo. A mesma coisa as pessoas que, às vezes, se debruçam numa televisão e assistem aqueles canais onde só traz tragédias, e só quer assistir aquilo. Não assiste outra coisa, não assiste nada que lhe enalteça, mas sim que lhe denigra. Você, ao invés de estar se elevando, você está se rebaixando. E essas influências, muitas vezes, são influências tão sutis que você não se apercebe daquilo, você não vê que aquilo está lhe fazendo mal. E tem influência negativa de desencarnado e também dos encarnados. E como é que nós podemos trabalhar? Como é que nós podemos... qual a terapêutica para que a gente possa vencer essa influência negativa, né? E passar
a trabalhar para ter influências positivas. Que tipo de terapêutica é que nós podemos usar? Então, Emmanuel nos traz o seguinte: o homem que se destaca pelo esforço da própria elevação dirige-se para a vanguarda da luz, convertendo-se em abençoado instrumento dos celestes desígnios no progresso humano. Ajuda aos outros e será amparado pelos heróis do bem. Então, conselho: ajudar o nosso semelhante, né? Ajudar. E essa ajuda, eu vou um pouquinho mais além, não é somente ajuda material, mas ajuda espiritual, ajuda de orientação, uma ajuda de ser mais benevolente, de ser mais caridoso, de perdoar, né? Semeia a fraternidade e conquistará a influência benéfica de milhares de irmãos. Então, aquele que semeia a fraternidade é benquisto. Benquisto com os seus irmãos encarnados e benquisto também com os nossos irmãos desencarnados. É claro que se a gente trabalha pautado na fraternidade, nós vamos atrair muito mais espíritos benevolentes para que estejam ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando e nos guiando. Obteremos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Então, faz a tua parte que eu te ajudarei. Então, nós vamos ter aquilo que é resultado da nossa própria obra. E no Livro dos Espíritos, eu vi uma questão que eu achei que seria também um modo da gente ouvir e funcionar nessa terapêutica de nós nos ligarmos mais ao bem. Então, a pergunta é a pergunta 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança? Repelireis a influência dos espíritos inferiores. Esses espíritos inferiores podem ser desencarnados e encarnados também, porque também nós somos espíritos, estamos na carne e tem muito espírito encarnado inferior, muito inferior ainda. Então, podemos receber, praticando o bem, neutralizar a influência desses espíritos inferiores. E aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos influenciam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, essa pergunta e essa resposta no Livro dos Espíritos nos traz também uma terapêutica para que nós possamos vencer as influências negativas. Então, chegamos à conclusão que fora da caridade não há salvação. É nós praticarmos o bem sempre, né? Procurar fazer a caridade com um exercício do amor. Então, não só a caridade material, mas sim a caridade espiritual. Então, sermos mais benevolentes, sermos mais indulgentes e trabalhar
o perdão na nossa vida sempre. Então, é um trabalho, é como Emmanuel nos traz, que sem esforço não alcançamos coisa alguma. Então, é preciso nos esforçarmos. Então, para todos, muita paz e muita luz, e agradeço e gratidão. Passemos agora para o nosso atendimento espiritual. Então, vamos nos colocar de forma confortável, de forma estável, receptiva, sempre de maneira tranquila, serena, sintonizando com as energias divinas emanadas por todos os nossos anjos guardiões, mentores da nossa casa, guias espirituais, para a nossa recuperação física, mental, emocional e espiritual, guiados sempre pelo sentimento do amor, sempre guiados pelo sentimento do amor. O amor caridoso, o amor benevolente, o amor. Essa energia amorosa revitaliza e nos dá equilíbrio. Nos dá equilíbrio nos nossos pensamentos e emoções, estabelecendo a harmonia íntima, estabelecendo a harmonia dos nossos sentimentos, das nossas emoções, criando um patamar virtuoso para cada um de nós. Então, nesse momento, com essa energia positiva, vamos sentindo as mãos dos nossos atendentes fraternos que já estão aqui conosco sobre o nosso coronário de cada um de nós, emanando uma luz divina, envolvendo todos os pontos de energia, iluminando, energizando todos os nossos chakras para um fortalecimento tanto físico quanto espiritual. Para que possamos sentir a presença do nosso Pai, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai de amor, nos dando força necessária para continuarmos nossa caminhada, fortalecidos sempre na fé, no amor e na caridade. Envolvidos por estes fluidos salutares, solicitamos a permissão do nosso amado Pai, que essas energias salutares cheguem até os nossos familiares, abençoando cada um, trazendo harmonia de viver e paz, muita paz. Que essas energias também possam envolver os nossos ambientes de trabalho, trazendo sentimentos de fraternidade, de serenidade, de equilíbrio, de prosperidade. Que esses bons fluidos envolvam toda a humanidade e o nosso planeta Terra, trazendo paz, harmonia, luz, muita luz. E assim, agradecidos por esse momento de tanta luz, agradecemos ao nosso Pai essa oportunidade maravilhosa. Que assim seja. Que o círculo branco
da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos proteja, hoje e sempre. Amém.